Primeira pergunta. Você poderia nos falar um pouco mais sobre os Muriel? Né, gente, para quem não sabe, a questão dos Muriel é a primeira civilização, né, do sistema Terra. O que os parceiros falavam a gente sobre Muriel? Eles falaram já no passado aí pra gente que quando a gente entende a natureza dos Muriel, a gente entenderia a natureza de Deus, algo similar a isso aí que foi falado. Então, assim, e ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, Ratanabá, né, uma civilização, uma cidade deixada por eles, pelos descendentes aí dos Muriel, e achamos em vários pontos do planeta, né, como eu já mostrei em outra live, algumas construções abobadadas aí, também típicas de características do pessoal de Muriel. Mas então, se as construções eram físicas, eles eram físicos, mas ao conhecer a natureza deles, a gente não entende a natureza de Deus. Então, como que seria isso? Né? Essa pergunta muito profunda, bem interessante. Eu vou explicar aqui um pouco sobre Muriel. Quem quiser complementar as informações, assiste depois as minhas outras lives sobre a Amazônia, Ratanabá, Muriel, Anunnaki, tudo isso eu explico, né? Vocês vão conseguir encaixar as peças aí do quebra-cabeças. Então, Muriel era a manifestação direta da energia divina fisicamente no sistema Terra. Então, vou dizer, Muriel era a manifestação direta da energia divina fisicamente no sistema Terra. O que isso quer dizer? É como se eles fossem extradimensionais, né? Da mesma forma que os extradimensionais conseguem, eles densificam a energia em matéria, conseguem se tornar físicos aqui e ficar, né, no caso hoje em dia, até 7 horas aqui fisicamente. Depois eles voltam para as dimensões deles, né? Então sublimam a energia novamente, e ao sublimar a energia, né, a matéria vai ficando mais sutil, cada vez mais sutil, e eles voltam para o local deles. Então, seria a mesma lógica. Uma civilização ou um povo extradimensional, né, que são viajantes de um dos universos, né, seria uma raça que são uma raça muito especial, como se fossem viajantes, criadores, né, tem a ver com a criação de um dos universos, ligados, nesse caso, ao sistema Terra. Eles pesquisam os locais, montam bases, constroem toda uma estrutura, e depois eles vão embora e deixam aquelas estruturas para outras gerações, para outras civilizações. Aquilo fica, né, como um legado. É um dos caminhos deles. Eles se densificam, extradimensionais que descem, constroem algo, né, buscam várias informações, estruturam algo, né, dentro deste universo, no sistema Terra, no caso, e depois eles vão embora. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o tempo que eles estavam densos fisicamente aqui, eles geraram descendentes também aqui. E houve um momento que esses descendentes que estavam aqui fisicamente, descendentes diretos de esse, gostaram de ficar aqui e não quiseram ir embora. No sistema Terra, não estamos falando apenas dos continentes que nós conhecemos aqui não, tá, gente? Uma parte muito mais ampla, é muito maior, né? Então, assim, eu tenho algumas lives que eu trato desse assunto, né, para mostrar aí a parte de Atlântida. Eu tenho uma live que fala sobre Atlântida, assistam um complemento dessa daqui, para vocês entenderem essa questão do sistema Terra, para vocês encaixarem as pecinhas aí do quebra-cabeça. Então, eles ficaram aqui, esses descendentes, enquanto os extradimensionais originais foram embora. Isso também tem a ver com a criação de civilizações como e tudo mais que veio com os descendentes, né, que ficaram aqui da civilização de Muriel. Como eu falei, para entender um pouco mais sobre a questão da Atlântida, tem uma pesquisa minha, né, uma live aqui, que está aqui no canal, só vocês digitarem pesquisar Atlântida, vocês vão encontrar várias informações que vocês vão achar de Ratanabá, de Atlântida, do sistema Terra, Lemúria, uma série de coisas interessantes aí. Então, lembrando, viajantes de um dos universos, essa raça, né, construtora,
Os descendentes deles que ficaram aqui passaram por 2 momentos difíceis, que foram o quê? 2 dilúvios. O primeiro dilúvio, né, teve um primeiro dilúvio na época desses descendentes, foi o momento que eles subiram ali para as montanhas, e teve um segundo dilúvio que arrasou. Na época desses dilúvios, foi a época, por exemplo, eles chegaram aos Muriel há 450 milhões de anos, quando teve o momento depois do dilúvio, há 450 mil anos, foi quando os Anunnaki chegaram. Ou seja, muito tempo depois. Bastante tempo depois. Então, os descendentes aí dos Muriel, que se encontraram com dissidentes dos Anunnaki, porque tinham alguns que queriam fazer algo construtivo e vários outros querendo, né, fazer a sua agenda de manipulação, naquele momento surgiu a raça dos Murimaki também. Né? Então, que vocês podem pesquisar também. Essa época, gente, dos dilúvios, o segundo que arrasou muito mais coisa, que você vê que saiu a água, entrou varrendo, porque não é água, dilúvio não é chuva em excesso, o movimento do sistema Terra é muito maior, existe, além das barreiras de gelo, outras regiões, outros lugares de entrada e saída de água, e conforme o movimento, a água entra, varrendo alguns continentes, conforme o movimento, a água recua, como a gente viu há uns 2 anos atrás aí, o mar recuando em diversos locais, né? Logo que começaram interações um pouco mais intensas com as ondas moduladoras, né? Então, isso aí foi perceptível para quase todo mundo. Então, o que acontece, gente? Tem a questão quando a gente vê a evolução do homem, que a gente vê os homens da caverna, né? Aquela coisa assim, como se fosse uma evolução, um homo não sei o que evoluiu para tal outro, que evoluiu para tal outro, e aí tinha os homens das cavernas. Não é que eles eram homens primitivos. É que na época que surgiram dilúvios, né, os hominídeos que já tinham sido criados, também já tinha a receita hominídeos, né, e o que os Anunnaki fizeram, eles copiaram a receita, eles encontraram a receita que a raça de Muriel tinha, então eles pegaram aquele legado, quando eles desceram para a região onde os Muriel ficavam antes, enquanto os Muriel estavam no alto da montanha, na época de um dilúvio. Então, o que acontece com os Anunnaki? A construção, né, a concepção do ser humano pela genética. Então, esses hominídeos, na época do dilúvio, que estavam nas terras baixas, o que acontece? Se a água vem varrendo tudo que é baixo, para sua proteção, você precisa subir para as montanhas. Ficar em lugares altos, onde a água não te pegue. Né? E no momento de muita diversidade climática e tudo mais, é interessante se você ainda encontra cavernas nessas montanhas, vocês vão se proteger. Porque muitos desses hominídeos, a origem deles, gente, para trabalhar, para os Anunnaki, para tudo, eram do lado mais oriental. Observe que os indígenas, né, da América do Sul, eles têm traços orientais, porque trabalhavam bem, né, esse povo que de outro local, criados por algumas raças. Então, o que acontece? Dentro desse momento que houve o dilúvio, os hominídeos fugiram, né, também para estar em cavernas. Os Anunnaki, na época também, pós-dilúvio, também se encontraram em cavernas. Né? Quando surgiu a raça dos Murimaki, né, alguns dissidentes Anunnaki que queriam fazer uma agenda construtiva, eles se uniram com as Amazonas. As Amazonas eram físicas, gente, naquela época. Elas vieram preparar a energia do sistema Terra para receber o que a gente chama de energia crística, né, manifestada em algum avatar, que viria depois. Então elas fizeram parcerias ali com os maias, fizeram parcerias com sacerdotes que vieram das Pleiades. Elas eram conhecidas, segundo as tabuletas de argila suméria, como as Ama-Argi, que viviam próximas ali da região de um abismo na região da bacia amazônica. Até hoje existem tribos da Amazônia, indígenas da Amazônia, que falam que existem fendas ali em alguns lugares, de onde saem seres com meio anfíbios, com as mãos, com aquelas membranas anfíbias que passam conhecimento para a humanidade. Essas Ama-Argi, nessa região, fizeram parceria, né, com várias raças diferentes, né, extraterrestres, e alguns Anunnaki, diferentes dos outros, também colaboraram com elas.
Os outros que queriam manipular, tomar conta do planeta, né, não satisfeitos com várias coisas que estavam acontecendo, após o dilúvio, soltaram uma arma que nós chamamos de onda de choque, e essa onda de choque veio varrendo e exterminou muita gente no planeta. Por isso, quando Urandir e a Fernanda estiveram na Amazônia, tem aquele crânio, aquela foto daquele crânio que já foi mostrada, alongado, né, numa caverna em que existiam esqueletos de mulheres e esqueletos não humanos de outros seres maiores, né, seriam as Amarge, junto, né, com seus parceiros ali de trabalho, que muito provavelmente morreram, pereceram ali no momento do ataque da onda de choque. Essa onda de choque fez também, além dos dilúvios, né, e também causou uma questão de movimento das águas também, essa onda de choque também fez. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem o dilúvio pelo movimento da Terra, do sistema Terra, e a arma que causa catástrofes climáticas, né, uma onda de choque.